É simplesmente inacreditável o que a Netflix está fazendo com o anime de One Piece dublado. One Piece dublado, como todo mundo já sabe, foi um anime com o maior número de fãs de toda a Netflix. Sempre que a Netflix lançava uma nova temporada de One Piece dublado, o anime ficava no top 10 dentre todas as séries e filmes de toda a plataforma da Netflix. Eu lembro até hoje que quando a Netflix lançou os primeiros episódios do anime de One Piece dublado, o anime simplesmente quebrou a internet, o hype foi simplesmente gigantesco, justamente porque a dublagem de One Piece revolucionou tudo o que entendemos de dublagem. Eles trouxeram aspectos muito mais abrasileirados, muito mais engraçados e cômicos. Deu simplesmente uma nova cara para o anime, fazendo com que One Piece se tornasse, por muito tempo, o anime mais popular do Brasil, justamente por causa da sua dublagem. Só que a Netflix está pegando todo esse hype, todo esse número de fãs que ela criou sobre o One Piece e tá simplesmente jogando no lixo e destruindo o anime. Se você é um grande fã de One Piece dublado, se você aí só acompanha o One Piece pelo dublado, com toda certeza você deve estar muito decepcionado e até triste ou até com raiva da Netflix por ela estar passando tanto tempo sem lançar novos episódios de One Piece. Se você aí já acompanhava One Piece há um tempo, sabe muito bem que a Netflix lançou aqui o último episódio dublado de One Piece lá no dia 1 de fevereiro, se eu não estou enganado. Ou seja, já fazem quase 4 meses que nós não temos novos episódios de One Piece dublado sendo lançados pela Netflix. O último episódio foi aqui, o 750, que foi o lançamento do arco de Dressrosa junto com o arco de Silvermine, que é um arco simplesmente incrível. O arco de Dressrosa é um dos melhores arcos do anime. Quando a Netflix lançou, bombou, porque assim, a história desse arco é simplesmente absurda. Do Flamingo é o vilão principal e ele é muito bem feito. E isso fez com que os fãs de One Piece ficassem muito empolgados com esses novos episódios e ficaram muito ansiosos pela continuação. Só que essa continuação não veio e até agora não tem nenhuma previsão confirmada pela Netflix. Ela não soltou nenhuma novidade desde o anúncio que ela fez sobre a pausa, o congelamento dos novos episódios de One Piece dublado. Desde então, a Netflix não falou mais nada sobre o One Piece dublado e o lançamento de novos episódios, tanto de One Piece quanto de Naruto Shippuden, mas o foco aqui é de One Piece. E a Netflix está simplesmente jogando no lixo todo o hype que ela criou, está jogando no lixo todo o amor que os fãs têm pela dublagem de One Piece, todo o carinho que o público tem por One Piece, justamente por causa de toda essa demora. As pessoas sabiam que a Netflix iria fazer essa pausa nesses novos lançamentos, só que ninguém esperava que iria demorar tanto assim. E vale lembrar que a Netflix hoje em dia está lançando semanalmente novos episódios de One Piece. Como vocês podem ver aqui, o arco de Egghead, que é o atual arco de One Piece, toda semana tem um novo episódio. No dia 31 de maio, já agora nessa semana, nesse domingo, eu acredito, a Netflix já vai lançar o episódio 1130, enquanto o dublado tá esquecido aqui no arco de Silvermine, no episódio 750. E essa distância só está aumentando com o tempo. E vale lembrar de um detalhe muito importante: a dublagem dos próximos arcos de One Piece já estão prontas. Se você aqui acompanha o canal, você viu o vídeo que eu avisei. A dublagem de One Piece atualmente já está sendo feita lá no arco de Wano, ou seja, os dubladores já estão dublando o penúltimo arco de One Piece, o arco de Wano. E assim, esse arco aqui de Silvermine, após ele tem mais uns 3 arcos. A dublagem do arco de Zou já está pronta, que é o próximo arco. A dublagem do arco de Ruli Cake já está pronta. A dublagem do arco do Reverie também já está pronta, que é o arco também que vem depois. Ou seja, temos aí 3 arcos já prontos para serem lançados. E a Netflix não lança porque ela não quer. Claro, deve ter uma estratégia de marketing envolvida, só que essa demora está fazendo com que os fãs
simplesmente desistam de acompanhar One Piece pelo dublado e estão indo acompanhar One Piece pelo legendado, porque a demora não tá valendo a pena, não tá valendo a pena esperar tanto para assistir novos episódios, até porque One Piece é um anime tão grande que a cada episódio que é lançado, a cada capítulo do mangá, muita gente comenta na internet. Isso faz com que rode muitos spoilers. Quem acompanha só One Piece pelo dublado sabe muito bem disso. Quem só acompanha One Piece dublado sofre muito com spoiler. E justamente por causa dessa demora imensa da Netflix para lançar novos episódios, tá fazendo com que os fãs abandonem a dublagem de One Piece para assistir legendado, porque de tanto tomar spoiler, não vale a pena ficar esperando por novos episódios. Já era para a Netflix estar lançando aí pelo menos o arco de Wano dublado, só que por causa dessa pausa, desse congelamento que eles fizeram, eles ainda estão muito atrasados. A dublagem tá no episódio 700 e o anime já tá no episódio 1100, nos episódios semanais. Então você vê aí um grande gap, uma grande diferença, uma grande distância entre os episódios dublados e os episódios semanais de One Piece. E é por causa disso que eu acredito e bato com todos os pontos que o One Piece está sendo destruído pela Netflix. Foi a Netflix que criou o hype de One Piece. Foi a Netflix que fez com que o One Piece fosse tão popular aqui no Brasil. E agora ela está fazendo com que um anime seja esquecido. Um anime com tanto potencial, um anime com tantos fãs, está sendo jogado no limbo justamente porque a dublagem não está sendo lançada. Então, Netflix, se tiver alguém aí dos funcionários assistindo, pelo amor de Deus, volte a lançar novos episódios do anime. Mas agora eu quero saber de você aí, que é um grande fã de One Piece. Você está triste com essa demora? Você está acompanhando o One Piece pelo legendado? Ou você aí é fiel à dublagem e está esperando aí por esses novos episódios? Comente a sua opinião aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Pois lembrando, assim que a Netflix lançar novidades sobre novos episódios de One Piece, eu vou ser o primeiro a trazer vídeo aqui avisando. Então se você quer ficar por dentro de tudo, já se inscreva e ative o sininho. E eu sou o Renan Rogaciano e agora eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!